Quando o eletricista se depara com um defeito elétrico em um quadro de comandos elétricos, automação, qualquer que seja o circuito elétrico, existe sempre uma sequência que, se for seguida passo a passo, é possível resolver qualquer defeito. Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar como solucionar defeitos elétricos através de um passo a passo que você pode fazer em qualquer quadro elétrico. Vem comigo! Mas, como de costume, se você acabou de chegar aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos que são postados semanalmente aqui para te ajudar na sua área profissional. Então, se você quer se profissionalizar ainda mais, aprender como projetar quadros de comandos elétricos, elaborar um projeto de forma profissional, com listas de materiais, tudo muito bem dimensionado, com memorial descritivo, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, que eu tenho um convite especial para você. Dito tudo isso, vem comigo aqui que hoje eu tenho que explicar para você essa sequência, como que nós resolvemos os defeitos, né? Existem diferentes tipos de defeitos em quadros elétricos, como existem diferentes tipos de quadros elétricos e você com certeza já sabe disso. Mas o que muitos eletricistas não sabem é por onde começar quando há um quadro elétrico com defeito. Qual é o passo a passo? Então, é isso que eu quero te mostrar, a sequência lógica, qual que é o raciocínio que um técnico de manutenção deve possuir na hora de executar uma manutenção elétrica. Então vamos lá. Primeiramente, é preciso ter algumas ferramentas que todo profissional da área elétrica tem que ter. A principal delas é o multímetro ou mesmo um alicate amperímetro. E agora eu vou vir aqui para minha tela e vou mostrar um diagrama elétrico e nós vamos visualizar dentro desse diagrama elétrico qual que é o passo a passo que nós fazemos para identificar a solução do defeito. Acompanha comigo aqui na tela esse esquema elétrico que está aparecendo aqui. Eu já peguei um esquema elétrico um pouco mais elaborado para duas bombas com revezamento automático, né? Para acionar aí tem dois motores, dois inversores de frequência, tem a parte de boias, a parte de comando local, comando remoto. Então já para ficar uma coisa bem completa aqui para você acompanhar comigo. Observa aqui, ó, no primeiro momento eu tenho aqui então a entrada de alimentação. Então essa entrada de alimentação aqui, que vocês podem observar, eu tenho aqui as três fases, o neutro e o terra. Quando nós vamos identificar um defeito num quadro elétrico, imagine, o equipamento não funciona, ele não arranca. O primeiro ponto que eu devo fazer, o primeiro cheque da minha lista é verificar se eu tenho alimentação no quadro elétrico. Então, todo quadro elétrico possui uma alimentação, que pode ser em corrente contínua ou corrente alternada. Você precisa identificar qual é a alimentação do quadro, o número de fases, a tensão entre fases, se houver neutro no quadro, porque há quadros que só tem alimentação com fase e não tem neutro. Você deve identificar o tipo de alimentação. Com o multímetro, na escala de tensão e o circuito devidamente energizado, você começa a checar a alimentação aqui entre as fases. Então, vamos imaginar o seguinte, que esse quadro aqui é um quadro que tem uma alimentação 380, 220. O que eu quero dizer com uma alimentação 380, 220, 60 Hz? Então, esse é o primeiro ponto que eu devo identificar no quadro. Eu sei qual é a alimentação dele, então, entre a fase 1 e a fase 2 tem que ter 380 volts. Entre a fase 2 e a fase 3, eu também tenho que ter 380 volts. Entre a fase 1 e a fase 3, eu também tenho que ter 380 volts. Então, com o multímetro na escala de corrente alternada, eu vou checar se eu tenho os 380 volts aqui. Depois, com qualquer uma das fases, mas aí eu sigo uma sequência lógica, fase 1 com neutro, 220. Fase 2 com neutro, 220. Fase 3 com neutro, também 220. Pode ser que esse quadro ele tenha uma alimentação que seja não mais 380, 220, mas sim 220, 127. E aí a lógica de teste
ela funciona exatamente da mesma maneira. Então você identifica qual é a alimentação do quadro. Feito isso, você checou, tem alimentação? Nesse quadro especificamente eu coloquei aqui uma base fusível, onde essa base fusível vai alimentar um relé de falta de fase, que é esse dispositivo aqui. O relé de falta de fase ele identifica se tem a presença das 3 fases e também do neutro. Caso esteja faltando uma das fases ou o neutro, esse contato aqui que está na linha de comando, que você pode observar aqui, ele não vai fechar, impedindo assim que o comando entre em funcionamento. Então o primeiro ponto é checar se eu tenho as 3 fases. O relé de falta de fase vai me dar indicação. Se eu tenho as 3 fases medindo aqui, mas não tenho as 3 fases no relé de falta de fase, pode ser que um desses 3 fusíveis de 2 amperes tenha rompido. Caso você tenha verificado que rompeu um dos fusíveis, você vai substituir os fusíveis, rearmar a base fusível e verificar agora se o contato 1114 está fechado. Então o primeiro ponto é esse. Feito isso, você já pode ter solucionado o defeito aqui. Mas digamos que o defeito não seja na alimentação. Digamos que o defeito do quadro agora não seja falta de fase, mas sim que o motor não arranca nenhum dos motores. Eles não entram em partida, em movimento de rotação. Então eu sei que eu tenho alimentação, eu vou checar na entrada dos meus 2 disjuntores motores se eu tenho os 380 ou mesmo os 220 volts trifásico. Checo na entrada se tenho, armo os 2 disjuntores e verifico na saída. Tendo os 220 ou mesmo 380, de acordo com o seu quadro, verifica se está chegando até a entrada do inversor de frequência. Se o inversor de frequência estiver ligado, maravilha, você sabe que o defeito não está aqui até a entrada da parte de potência. Depois nós vamos checar a saída, porque afinal de contas, o inversor não está arrancando. Então, checou toda a parte de potência, verificou que tem entrada de alimentação, o que você vai fazer agora? Checar então a parte do comando. Na parte do comando eu coloquei um disjuntor de corrente alternada de 2 amperes aqui, que vai alimentar uma fonte de 60 watts. Essa fonte ela vai rebaixar, por exemplo, dos 230 volts para, vou colocar maiúsculo, dos 230 volts VCA para 24 volts de corrente contínua. Então essa fonte retificadora ela recebe os 230 ou mesmo 127 na entrada e nos devolve 24 volts. Verifique se o disjuntor que alimenta a fonte está armado ou desarmado. Se ele estiver armado, eu checo na saída do disjuntor com o barramento de neutro se eu tenho aqui os 230, 220 ou 127 volts. Tenho alimentação. Chegando na fonte, eu vou checar a saída. Chequei na saída, tenho os 24 volts, eu vou checar se esse fusível está aberto ou se ele está em condições de trabalho. Se ele estiver rompido, eu vou substituir o fusível e aí eu já sei que o meu defeito pode ter sido solucionado. Mas digamos que o defeito ainda não foi resolvido. Eu tenho aqui agora 24 volts. Então aí eu vou na escala de tensão contínua agora. Eu não fiz nenhum teste de continuidade ainda, só estou em testes de alimentação com o quadro energizado. Depois eu vou falar dos testes de continuidade. Com as pontas de prova do multímetro na escala de corrente contínua, eu vou colocar uma ponta de prova no comum, no 0 volt, que sai da fonte, e vou colocar a outra ponta de prova no positivo, no mais, aqui na saída do fusível 2, que é o que vem da minha fonte 1. Então, eu verifico, tenho aqui os 24 volts, eu mantenho a ponta de prova na saída da fonte, né, na saída do fusível, o mais 24 VDC, então o cabo de alimentação positivo está aqui, e aí com a ponta de prova do cabo negativo, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no A2 do K1, A2 de K2, A2 de K3, nas lâmpadas, no X2 de todas as lâmpadas, e eu tenho que ter 24 volts entre a saída do fusível e os condutores negativos que vão para cá. Feito isso, eu já testei toda a linha do menos 24 volts, ou seja, do 0 volt. Então eu já testei o meu negativo, a minha linha do comum. E sei que está ok agora, caso eu tenha os 24, chegando lá na leitura do meu multímetro. Feito isso, essa linha já foi 100% testada. Agora,
nós vamos testar por partes. Uma vez que nós armamos aqui a base fusível, tem que fechar o contato entre o 11 e o 14 do relé de falta de fase. Então eu vou agora verificar se eu tenho 24 volts entre o 14 e o 0 volt da fonte. Eu escolho um ponto, ou o A2 de qualquer um dos relés aqui, na verdade não são contatores, são relés, ou mesmo do X2 de qualquer uma das lâmpadas, e deixo a ponta de prova na cor preta. E aí agora eu vou checando aqui. Eu tenho alimentação na saída do 14? Opa, então está ok, esse contato está fechado. Vou lá no borne 1 da régua XC e verifico se eu tenho os 24 volts. Tenho 24 volts. E aí eu vou seguindo a linha ponto a ponto. Se chegar em algum ponto e estiver interrompido, por exemplo, eu chego no borne 1, tenho 24. No borne 2 eu não tenho? Opa, está aberto aqui esse contato da boia de nível inferior. Pode ser que a boia esteja danificada ou mesmo que eu não tenha nível no reservatório inferior. E aí eu vou checar o reservatório inferior se tem nível. Se não tiver, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a boia. Ou eu vou fazer um jumper entre o 1 e o 2, checando que já tem nível dentro do reservatório, e aí ele tem que me dar condições de funcionamento. E aí eu vou seguindo ponto a ponto. Se a boia estiver em condições, eu vou na entrada da minha seletora e verifico se eu tenho os 24 volts aqui. Tenho os 24 volts? Maravilha! Aí eu vou na saída da seletora, na posição de automático, indo lá para o borne 3 da régua XC e verificando se eu tenho os 24 volts. Tenho os 24 volts aqui, está em automático, maravilha. Vou lá e verifico se o reservatório superior está pedindo água ou não. Se ele não estiver pedindo água, esse contato vai estar aberto. Mas se eu manipular manualmente a boia, esse contato tem que fechar e o meu motor tem que entrar em movimento de rotação. Como que eu posso testar se é a boia ou não? Fazendo um jumper entre o 3 e o 4 aqui, eu já consigo colocar em ordem de arranque e dizer se o meu motor está em funcionamento ou não. E aí eu vou seguindo passo a passo todos os pontos e verificando. Outra maneira de se testar um quadro de comandos elétricos é verificar na escala de continuidade com o multímetro, mas esse teste você precisa fazer com o quadro devidamente desenergizado. Você desenergiza o quadro e aí você checa se realmente não tem nenhuma alimentação e aí você vai batendo ponta entre todos os pontos aqui para ver se eles realmente se interligam, se não tem nenhum cabo solto, mal conectado ou algum equipamento que possa estar danificado. Seguindo esse passo a passo, você consegue chegar a qualquer defeito. Você consegue identificar se eu tenho uma boia danificada, se eu tenho uma seletora ou um relé danificado, e aí eu consigo colocar o meu equipamento em rotação mais uma vez. Como você pode observar aqui, imagine que agora está tudo ok aqui. Nós vamos alimentar o nosso circuito. Observe que ao acionar a boia de nível superior, o motor 1 entrou em movimento de rotação. Eu desligo aqui o motor 1, ele vai desacelerar e desligar, porque isso é um inversor de frequência. Quando eu acionar, ele vai automaticamente chamar o motor 2 agora. Então nós vamos ter checado ponto a ponto cada um dos pontos do nosso esquema elétrico e conseguir identificar se há um cabo partido, algum componente danificado, ou se falta alimentação porque está desarmado, ou mesmo foi partido algum componente ou fusível abriu por algum motivo. Aí nós checamos. E muito importante, depois que você coloca o motor em movimento de rotação, é pegar o alicate amperímetro e verificar se a corrente de trabalho está dentro dos parâmetros que são aceitáveis ali para aquele inversor e para aquele motor, se ele está de acordo com o que está descrito na chapa de características dele. Essa foi uma breve explicação de como solucionar defeitos em quadros de comandos elétricos. Se você quiser aprender como projetar esse e outros quadros mais, aprender passo a passo como que você desenvolve essa lógica, tanto para desenhar quanto para montar e solucionar defeitos em quadros de comandos elétricos, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo, que o nosso treinamento de comandos elétricos vai te ensinar tudo isso e muito mais, além de vários bônus exclusivos que você tem que conferir acessando o primeiro link na descrição desse vídeo. Comenta aqui o que você achou, comenta aqui qual que é o passo a passo que você utiliza para solucionar defeitos, se você já conhecia ou não esse método aqui. Um forte abraço, já tem vídeo aqui do lado para você acompanhar essa saga e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!